Oi, Fabiola. Oi, querida, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo Boa ótimo. noite, Ana Ana Regina. Olá, Regina. Juliana. Juliana, seja bem-vinda, querida. Prazer você estar aqui conosco nessa nossa live. Sim, sim, Dona Mamãe já Luísa entrou, né, chegando. Patrícia? Mamãe já está na Oi? live. Pois é, eu vi, já dei as boas-vindas para Dona Luísa, chegou lá. Ana Regina também está por aí, olha que beleza, muito bom. Sim, Muito bom, aos pouquinhos as pessoas vão chegando e a gente vai aguardando um pouquinho, sim, porque o sim. Instagram diz assim, estamos avisando todas as pessoas, e às vezes demora um pouquinho, né, Fabiola? Boa noite, Ana. Sim, às vezes demora um pouquinho. Eu tenho prestado atenção que tem um pequeno delay do início, né, de informar para todas as pessoas de que a live já está se iniciando, não é? É interessante Sim. essa parte tecnológica, não é? E independe onde a gente está, viu, Fabiola? Por Sim, exemplo, eu estou aqui. Ah lá, a Viviane está chegando. Oi, Vivi, boa noite. Independente de onde a gente está, Fabiola. Porque, por exemplo, eu moro, eu e a Ana Regina moramos bem pertinho. A Vivi sim. também está na mesma cidade. Ou seja, mesmo que a gente esteja morando bem pertinho, a Ana às vezes fala que demora tipo 5 minutos, 6 minutos para o Instagram notificar que a gente já entrou tal, apesar que todo mundo sabe que às 8 em geral a gente tá chegando, Exato. né? E dá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas, independentemente Exato, do tempo, vai chegando. E quem chega um pouco mais tarde, que a gente compreende, às vezes, a questão do trânsito, é um horário que as pessoas estão retornando para casa, pega a live andando. O bonde está andando. E quem não puder estar exato, conosco, os que vão vir depois, fica tudo gravado no IGTV, né? As pessoas podem maratonar nossas lives. exato. Eu até brinco, né? Pega o bonde andando e senta na janelinha, não tem problema Não não. tem problema, não tem Exato, problema. A aos gente pouquinhos vai dando tudo compreende, né, certo. o tempo de cada um. O tempo hoje é algo assim que eu sempre digo, é muito precioso, né? E a gente respeita exatamente o tempo das pessoas dentro das possibilidades. E com esse nosso tempo, a gente informa e transmite o que a gente tem de melhor, né, Patrícia? Nosso conteúdo, nossos conhecimentos, a gente se aprofunda, a gente se dedica. Eu e a Patrícia, a gente debate. A Juliana, sabe, Patrícia, ela estava ontem no evento que eu participei. Juliana é a secretária da comissão ao qual eu faço parte, não é? E ela dizendo, Sim, Fabíola, eu sim. acho tão bacana a live de vocês duas, é como se vocês estivessem tomando café. Mas exatamente você contou para ela que foi assim que tudo começou? Contei para ela toda a nossa história, como começou, não é? Essa ideia maravilhosa de fazer a live, não é? Exato. Então, Juliana, foi assim: olá, Ana Carolina, que delícia te ver aqui, que saudades de você. Bem-vinda, querida. Então, começou assim, eu e Fabiola éramos amigas já, e aí eu falei, então, eu queria muito fazer uma live, eu quero saber quem é de vocês que quer fazer junto. Todo mundo ficou com aquela cara de ué, do nosso grupo de consteladora. Fabiola olhou para mim e falou: olha, eu não tenho prática nenhuma, experiência nenhuma, mas eu topo. Eu falei, então vamos embora se divertir. E essa é a ideia, da gente trocar ideias aqui sobre o dia a dia, sobre os desafios que a gente tem e se divertir. Então, é realmente um bate-bola. Claro que a gente senta, a gente estuda, a gente programa. Então, por exemplo, sempre tem 2 meses programados já. Tem Sim. algumas alterações de acordo com o que as pessoas vão pedindo. Mas a gente tem toda uma organização, mas o mais importante é essa coisa do afeto, de ir complementando e se divertir. Então Exato. foi assim que surgiu e a ideia era fazer uma, duas lives. E a gente foi se animando. Ah, vamos fazer semana que vem, vamos fazer semana que vem, e assim vai. Oba, olha quem chegou, Dona Laura lá da França, que delícia! Sempre digo, nossa live é muito chique porque nós temos a oportunidade, né, de transmitir para inúmeras pessoas, as pessoas nos assistirem, nos acompanharem. Laura na França, tem nossas colegas de Brasília, tem o pessoal de BH, enfim, de Santa Catarina, de Curitiba, Marina, e aí a gente vai expandindo essa consciência, trazendo clareza, expansão, não é? Nesse contexto tão maravilhoso que eu particularmente sempre digo, a constelação foi algo e está sendo algo transformador em minha vida.
E o projeto meu e de Patrícia é exatamente isso, também transformar a vida de vocês, fazer virada de chave, as famosas pulgas atrás da orelha. E o nosso tema hoje é bem quente, né, Patrícia? É propício para Nossa isso. Senhora. E eu ia dizer isso até, Fabiola, à medida que a gente vai fazendo as lives e falando para outras pessoas ouvirem, a gente vai se transformando. Sim. Então, quase que é um bate-papo entre eu e Fabiola para a gente ir se melhorando. E tudo bem, tem mais gente ouvindo e pessoas cada vez mais queridas, o que é maravilhoso. Então, a gente já formou um grupo, uma família que está aqui há mais de um ano, toda terça-feira, ouvindo, crescendo. Claro que tem assuntos e a gente tem essa consciência. É que nem na aula de danças circulares. Eu dou aula de danças circulares há 25 anos, né? Eu já falei aqui várias vezes, sou uma das jurássicas dinossáuricas desse movimento no Brasil. É claro que tem coisas que a gente repete, que a gente dança há 25 anos, mas a cada momento é um momento diferente, porque nós estamos diferentes. Exato. E também tem temas que tocam mais algumas pessoas e tem temas que tocam menos. E tudo bem. E às vezes você ouve, reflete, você passa para alguém que pode estar precisando, e assim a roda vai girando. E a gente vai abrindo as casquinhas da cebola e a gente vai crescendo junto. Essa é a ideia. E como disse a Fabiola, diga, Fabiola. E com isso, falar do tema, vai gerando movimento, não é, Patrícia? Porque as pessoas, às vezes, eu achei bacana, estou lendo um livro, né, que você conhece muito bem, quem é o Constelador, Um Novo Olhar, não é, para si, e eu me intitulo muito nesse título do livro, Um Olhar para Mim Mesma, a Fabiola, depois de algum tempo, de algum crescimento da sua vida, essa construção, a busca pelo meu autoconhecimento, e às vezes as pessoas, nós não vivemos o aqui e o agora, né? O momento, esse momento agora para a gente é único, é mágico, é transformador e quem sabe até libertador para muitas pessoas. E tem gente que já está pensando lá, eita, mas depois da live e amanhã, e a gente não vive o momento presente, não é? Eu e Patrícia sempre pedimos a todos vocês, nesse momento, nessa hora que nós temos de terça-feira, para que fiquem aqui conosco, do início ao fim, para que compreendam essas questões que estão sendo e vêm sendo trabalhadas com muito carinho, com muito respeito, com muita propriedade, para que a gente possa observar com mais clareza, entender quem somos, o que foi que nos passou, onde estamos identificados, porque a gente está no aqui e agora, e não pensando, depois da live aí sim, mas agora é conosco, não é? Com Patrícia e aqui comigo. O momento presente para o nosso tema hoje, preconceito, não é? Exato, exato, é isso aí. Que bom, Cida, que estou te vendo aqui, bem-vinda, estava com saudades. Então, exatamente, o nosso tema hoje é preconceito. Preconceito é um tema assim, né, ousado, a gente já teve com ele alguns momentos, e a gente queria, como sempre, trazer várias pulguinhas atrás da orelha e vários exemplos, a gente sempre procura dar o maior número de exemplos possíveis, para que se identificando, né? Acho que a gente não precisa se apresentar, né, mas eu vou falar rapidinho, porque eu acho que todo mundo que está aqui nos conhece, apesar que tem muita gente que vê depois, mas eu sou Patrícia Tolentino, sou de São Paulo, educadora, jurássica das danças circulares e trabalho com constelação há muitos anos. E a gente tem feito as lives todas as terças-feiras, elas ficam lá gravadinhas, dá para, como dizem por aí, maratonar as lives, porque tem de tudo quanto é assunto, tem mais de 60, 70 lives gravadas. E o tema de hoje é realmente preconceito. Qual é a ideia da gente trazer? Primeiro de tudo, conceituar o que, na nossa visão, a gente nunca nem olha o dicionário. A gente quer sempre trazer da nossa experiência, o que a gente já viveu e dos atendimentos das pessoas, dos grupos que a gente já trabalhou. Então, preconceito na nossa visão, como o próprio nome já diz, é um pré-conceito. É a hora que você estabelece o que é uma coisa, uma sensação, você já estabelece algo antes de conhecer. Você já conceitua antes de viver. Então, pré-conceito.
Nem sempre isso é correto, isso é apurado. Às vezes, quantas vezes, com certeza eu vou dizer uma frase aqui que é chavão, e todos nós com certeza já ouvimos alguma vez, quando você conhece alguém, quando você está numa situação que você fala, nossa, quando eu te conheci, eu achei que você era assim, assado frito, mas depois, te conhecendo melhor, eu mudei totalmente de ideia. Então, e a mesma coisa de tudo, de um trabalho, de um vestido, de uma comida. Quantas pessoas não comiam certas coisas, passam a namorar com uma pessoa que a sogra faz isso maravilhosamente bem, passa a comer. Mudou de ideia, né? Então as coisas vão tendo em várias áreas, e eu estou dizendo das áreas desde as mais amplas e mais sérias até as mais simples. Às vezes as pessoas mudam de ideia porque a pessoa passa a conhecer. Então, o preconceito é uma coisa que você faz um conceito antes de conhecer. Isso é uma visão. O dicionário e o óbvio diria isso. Ok. Para além disso, a gente gostaria de contextualizar. O preconceito é sempre uma coisa que nos causa estranheza, que é uma coisa que é diferente do que nós estamos habituados. Ainda, por enquanto, sem juízo de valor. Então, muitas coisas podem nos causar, mesmo inconscientemente, um preconceito, porque é diferente daquilo que eu já vi até hoje. Muitas vezes as pessoas nunca viram determinadas coisas, ou muitas vezes nunca viveram, nunca sentiram, nunca comeram, nunca passaram por determinada situação. Então, tudo que é diferente daquilo que a gente está habituado nos causa certa estranheza e talvez nos cause imediato um preconceito. Então, desde níveis, e não significa que seja nem melhor nem pior. Às vezes nos causa estranheza e um preconceito do que é maior, e às vezes uma estranheza e um preconceito daquilo que é pior, no sentido não tão bom para nós. Então, por exemplo, de cor de pele, de roupa, de cabelo, de religião, de tatuagem, de obesidade, de a pessoa se ela é gay, se ela não é gay, se ela é nerd, se ela não é nerd, se ela é mais inteligente, se ela é menos inteligente, se ela é muito melhor num esporte e eu não me levanto da cadeira, vocês sabem disso. Então, assim, não é um juízo de valor daquilo que é maior ou que é menor, mas tudo aquilo que é diferente nos causa uma estranheza. E sim, pode causar um preconceito, simplesmente pelo fato de ser diferente. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, um depoimento. Está aqui a Laura, que acabou de entrar lá de Paris, e a Laura é uma grande amiga, um presente que a vida me deu. E ela agora está lá em Paris, vocês sabem, porque vira e mexe eu falo, e ela aparece por aqui para prestigiar a live e tudo. E a Laura tem um monte de tatuagens. E eu brinco com ela que ela não tem uma tatuagem, que ela é inteira rabiscadinha. Mas isso é para o meu padrão. Ela ama, ela adora. Agora, eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem porque eu sou banana. Porque eu não posso pensar numa coisa que fica eterna em mim, que eu não posso mudar de lugar. Então, cada pessoa tem uma vivência. É bom ou é ruim? Não é nem bom, nem ruim. Mas quando eu conheci a Laura, me causou estranheza e eu tive que respirar e falar, meu Deus, ela não tem um espacinho aqui em branco. Claro que tem, eu tô brincando, mas me causou estranheza porque era muito fora da minha realidade, porque eu sempre tive medo, sempre, né? Então, é uma coisa simples, mas que sim, poderia ter gerado um preconceito. Quantas pessoas a gente conhece que não tem um preconceito com pessoas de tatuagem, por exemplo, com pessoas que são obesas? Então, viu uma pessoa obesa na rua, já pensa, o inconsciente coletivo já traz uma referência. Então, o que a gente queria discutir aqui, começar a primeira pulguinha para deixar atrás da orelha de todo mundo, é o que de verdade nos causa preconceito, mas o que é uma opinião, e aí uma opinião minha, do que eu já vivi, porque eu só posso dizer daquilo que eu já vivi, né? Uma opinião pessoal, por exemplo, nesse caso da tatuagem, eu não tenho nenhum, não acho nem bom nem ruim, mas eu, para mim, não faria porque eu tenho medo. E filha de peixe, peixinho é, porque a Vivi também está por aqui. E a Vivi também tem várias tatuagens, né? Então, é isso. Para mim, não é nem bom nem ruim, mas a minha opinião pessoal é que, para mim, eu não tenho medo. Então, diferenciar um pouquinho com esse exemplo simples do que é opinião pessoal, do que é uma crítica social, e daqui a pouco a gente vai conversar, aprofundar um pouco mais isso, que sai de mim, mas que vem para o social.
Sim. Ou mesmo que seja uma crítica social pessoal. Eu acredito nisso, gosto disso, não gosto daquilo, mas que continua sendo uma opinião pessoal, ou o que é o preconceito mesmo? Qual é esse limite? O que é que diferencia uma coisa da outra, né? E o que isso interfere na nossa vida? Porque enquanto eu tenho a minha opinião, e para mim, voltando na tatuagem, eu não vou fazer uma tatuagem no meu corpo, tá todo mundo feliz. A Laura tá linda com as dela, eu tô feliz com o meu corpinho todo sem rabiscar, e tá tudo bem. Quando é que passa desse limite e passa a invadir o espaço do outro e passa a ser um preconceito ou não? Então, aos pouquinhos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é só para a gente pensar nas mínimas coisas, no que é que a gente, cada um de nós, tem um preconceito ou tem um julgamento, porque sempre o preconceito está inserido no julgamento, são pacotinhos que vêm assim juntos, de mão dada, né? Exato. É importante, eu achei interessante, Patrícia, esse depoimento da Laura, não é? Eu também, Laura, tenho 4 tatuagens. A primeira, nossa... Cadê ela? Pois depoimento eu nem vi. Não é? A primeira minha já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, ainda era estudante, enfim. Mas eu confesso que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas a questão do preconceito, inclusive da minha própria família, nossa, a mamãe e o papai na época, quando descobriram que eu tinha feito a tatuagem, foi um negócio, foi um alvoroço, foi assim, um frisson aqui lá em casa, não é? Mas, enfim, eu optei em realizar as minhas tatuagens em locais não muito visíveis, porque foi uma coisa que eu me preocupei na época. Engraçado, né? Olha como é que a gente trabalha, o meu raciocínio na época. Não, eu tenho muita vontade, acho bonito, quero fazer, mas eu tenho muito receio das pessoas, não é, me julgarem por eu ter decidido fazer uma tatuagem. Então, a primeira de todas, ela é um local bem escondido que realmente não aparece, nem eu mesma a vejo, porque ela está aqui atrás, não é? Mas a minha preocupação era das pessoas também não verem, para não fazerem nenhum juízo de valor com relação à minha pessoa. Eu acho que hoje a tatuagem mais visível que eu tenho, inclusive, é bem recente, que é o nome do meu pai, aqui gravado, né, no meu braço, Francisco. E quando eu resolvi fazer essa tatuagem, para ser uma coisa mais visível, homenagear meu pai, as pessoas, nossa, você tem tatuagem? Aquela coisa, né? Professora, advogada. As pessoas, às vezes, idealizam situações de que determinados contextos não são inseridos, não é? Nossa, nunca pensei. Professora, a senhora com uma tatuagem no fórum, enfim. Doutora, a senhora fez uma tatuagem. Não sei se estavam achando feio, bonito, ou com algum tipo de preconceito. As pessoas, naquele momento, não tiveram coragem de me abordar ou de falar. Alguns tiveram, que bacana, tá bonito, que coisa linda, você prestou essa homenagem. E já outros ficaram assim, nunca pensei, nossa, advogado pode ter professor. E as coisas, em mim, muito bem resolvidas. É claro que eu tenho alguns preconceitos, sofri preconceito. Eu posso dizer que eu tive 2 experiências de preconceitos muito, assim, claros e visíveis na minha vida. A primeira de todas elas foi a questão da minha obesidade, que durante muito tempo, no início da minha adolescência para a fase adulta, não é? Eu tive um sobrepeso, e as pessoas, sabe, Patrícia, eu achava péssimo. Eu ia numa loja comprar umas roupas, uma calça jeans, que é uma coisa que eu amo de paixão. Se eu pudesse, eu passava o dia de calça jeans, eu só usava calça jeans, porque eu acho que a composição que você faz durante o uso da peça, você pode estar tão mais à vontade, como também estar elegante. E eu não achava nenhuma que desse em mim, porque eu era obesa, estava no sobrepeso, e aí quando eu perguntava para a vendedora, tem número tal? Ela olhava assim, não, aqui só tem o 36, o 38, e eu disse, como assim? Ai, que coisa interessante, Fabíola. Vocês não vendem um tamanho maior. E eu lhe digo, Patrícia, talvez aí em São Paulo a coisa seja um pouco mais diferenciada, mas aqui em Teresina não tinha número grande.
Até 10 anos atrás, Agora, não tinha. é, As pessoas gordas, então, obesas como eu, eram obrigadas a mandar fazer uma roupa. Eu tinha que comprar o tecido, procurar uma costureira, tirar as medidas para que essa pessoa confeccionasse a roupa no meu tamanho. Porque as lojas não tinham. E eu ficava, aquilo me deixava chateada, eu voltava para casa deprimida, eu não queria sair, consequentemente eu comia mais para compensar aquela tristeza, aquela chateação, porque eu me sentia totalmente fora do mercado da moda, não é? E quantas a gente pessoas tá, já devem ter exato, passado por isso com uma simples peça de roupa, mas que me sim, marcou muito, é, porque era um preconceito. Hoje não. Nós temos modelos plus size, segmentos que vendem e confeccionam roupas para tamanhos maiores. E era um nicho que, infelizmente, em situações anteriores, em décadas anteriores, isso não era visto. Você tinha, é, eu era, não é? Eu tinha que estar dentro de um padrão de beleza, de tamanho, de medida, porque senão o mercado têxtil não confeccionava roupa para mim. Olha que absurdo. exato. A gente trouxe esses dois exemplos, tanto da tatuagem. Oi, Miriam, bem-vinda. Hélida, que eu vim entrar por aí também, que bom. A gente está focando em alguns exemplos, como a tatuagem, como a roupa, mas antigamente a gente tinha muito, muito, muito mais preconceito. Atualmente, com a história da globalização, da transmissão muito ágil de informações, isso melhorou muito. Os gays, os nerds, os obesos, etc. Todas essas pessoas passaram a aparecer muito mais. E a gente tem notícias de pessoas ao redor do mundo de todas essas realidades. Sim. E também o Brasil é uma terra abençoada que tem muita diversidade. Então, isso ajuda um pouco a esse preconceito, apesar de existir, ser um pouco menor. Então, por exemplo, a Laura até está escrevendo aqui, né? A gente não pode deixar de ser o que é por medo do julgamento dos outros. Sim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é o nosso marido Chico Buarque que canta, exatamente. Exato. É isso. À medida que que a gente tem uma diversidade grande no país e que isso vai aparecendo mais, sendo valorizado, os grupos se organizando, o preconceito vai diminuindo e a gente vai tendo mais recursos. Tanto os gays de se assumirem e formarem casais homoafetivos e adotarem crianças e casarem, isso foi sendo conquistado, porque você pega 20 anos, 30 anos atrás, isso, quanto as roupas, como as tatuagens, as empresas não contratavam pessoas com tatuagem. Sim. Então, tinham que pôr os uniformes compridos, etc., para que não aparecesse, para que não parecesse que são pessoas, aspas, descuidadas, ou pessoas, sei lá, sabe assim? Que carregam algum tipo de estigma. Né, então, um estigma, como se fosse um estigma. Exato. Exato. Então, todas essas realidades foram sendo mudadas de acordo com a cabeça das pessoas que foi se abrindo. E cada um assumindo o que é. Exato. Quanto mais em contato com a nossa essência, é claro que eu não posso ser eu mesma e sair que nem um trator pisando, desrespeitando e abusando de todo mundo por aí. É claro que não. Então, as pessoas passaram a falar mais sobre esse assunto. Todo mundo critica que eu vejo novela, ou que eu assistia, agora eu nem, há muitos anos que não vejo mais, porque não dá tempo, mas eu assistia todas as novelas. E todo mundo fala, ai, que absurdo. E eu adorava. Por quê? Porque ali está a grande janela para massa, grande massa da sociedade, discutir assuntos. Não me interessava se estava muito bom ou muito ruim, mas era um assunto, quando eu trabalhava com os caminhoneiros, por exemplo, era um assunto que o Brasil inteiro estava conversando. Só isso em si já é maravilhoso. Então, não me importa se é homossexualismo, se é o mais velho casar com o mais novo, se é a roupa que usa, se é... Enfim, não importa. O fato de estar uma nação inteira conversando sobre o assunto, a gente cai naquilo que eu falei agora no comecinho. Sai da opinião pessoal e passa a ser uma crítica social e passa a ser que isso e vai sendo respeitado e não vira um preconceito por falta de informação. A Laura mais cedo, agora que eu consegui ler o comentário dela, falou, não, a gente sofre preconceito, mas eu sou um docinho. É verdade. Sim. Ela é inteira rabiscadinha, ela tem tatuagem em tudo quanto é lugar
e foi o melhor presente que a vida me deu. É uma pessoa maravilhosa. E não tem nada a ver com a tatuagem, entende? Mas a grande maioria das pessoas, hoje já está muito diferente, mas se fosse há 30 anos atrás, nem não teria essa abertura, entende? Agora, Fabiola, eu tenho uma pergunta. Sim. Como é que a gente podia pensar, trazer um pouco a visão sistêmica? Se a gente antes disso, queria contar uma coisa. Dentro dos próprios grupos, por exemplo, os negros, né? O racismo, tudo mais. Dentro dos próprios os grupos, conversando até essa semana com a Laura até, existem os próprios guetos dentro do próprio grupo. Então, por exemplo, nos negros não é igual. Mulato não é tão negro, negro é negro, preto é preto, o que é mestiço. Aí, às vezes, o mulato fala, não, mas eu também sou preto, também sou negro. Não, você é mulato. Mulato é diferente. Então, dentro da própria negritude, tem diferenças. E também, os homossexuais também. O que é... Agora se abriu tanto, né, que nem eu consigo acompanhar, às vezes, tudo. Mas é isso, mesmo dentro dos próprios guetos, às vezes, eles têm diferenças e têm preconceitos, né? Do que é, sei lá, dentro da homossexualidade ou da sexualidade. O que é travesti, o que é uma pessoa assim, assado, frito, L, G, Q, B, T, que eu não conheço todos. Mas mesmo ali dentro, às vezes, tem um preconceito porque não conhece. Às vezes, agora atualmente que está tendo muita nomenclatura, às vezes as pessoas não sabem nem o que é direito ainda. Então, é só da gente pensar um pouquinho na nossa vida cotidiana. Essas são as dicas, as pulguinhas atrás da orelha. Na nossa vida cotidiana hoje, Sim. O que é que me causa estranheza? O que é que, mesmo em menor grau, porque a gente tem preconceitos de vários níveis, né? Quando é que a gente tem esse preconceito e às vezes nem se dá conta? Exato. Então, é um convite para a gente pensar. Essa sua pergunta, Patrícia, essa reflexão, né, que você lança aqui na live, ela é tão importante, ela é tão interessante. Uma situação aqui jurídica, não é, dentro do nosso Brasil, envolvendo sociedade civil, não é, a sociedade civilista, pelo qual é a área que eu ministro, direito das famílias. Em 2011, o nosso Supremo Tribunal Federal reconheceu, não é, a sociedade homoafetiva. Os casais homoafetivos, civilmente falando, puderam realizar os famosos casamentos civis, aquele que a gente faz todo um processo, né, de habilitação, os proclamas e celebra o casamento. Aonde foi que imaginou em décadas anteriores, dos meus pais, dos seus pais, nossos avós, bisavós, de que isso pudesse acontecer? Porque eram pessoas, não é? A sociedade à época era muito preconceituosa, jamais se admitia, jamais se aceitava, não é? Dentro da existência da família, uma pessoa homoafetiva, homossexual, enfim, tantas nomenclaturas que nós temos hoje. Mas, com o tempo, o contexto, inclusive pelas próprias lutas e reivindicações dessa sociedade, a nossa legislação conseguiu acompanhar um pouco as necessidades para que os mesmos tivessem os mesmos direitos que os casais héteros. Então, olha Sim. toda uma trajetória, quantas pessoas passaram por situações, talvez as piores possíveis, foram excluídas, foram rejeitadas, foram banidas, escondidas, não é? Por quê? Não se admitia dentro do seio de uma família, o quê? O filho meu, filha minha, jamais. E hoje a gente olha, observa com mais naturalidade, não é? Não é algo tão pesado como em situações anteriores. Então, isso, dentro da visão sistêmica, gerou-se, inclusive, uma exclusão. Porque quantas pessoas foram excluídas por estarem fora de um contexto ou de um padrão que a sociedade exigia naquele momento, naquela época, não é? Então, essas pessoas sentiam o quê? Vergonha do sistema. Nossa, não pode, dentro da minha família, isso não acontece. E, às vezes, naquele ambiente familiar, não é? Uma filha, por exemplo, tinha engravidado sem estar casada. Nossa Senhora, que coisa absurda, preconceito.
eu me recordo, Patrícia, dentro do colégio ao qual eu estudei, Colégio das Irmãs, o famoso Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui de Teresina, Piauí, a primeira aluna, na minha época, quando engravidou, uma mãe solteira, que hoje nós nem utilizamos mais essa terminologia, é tida como mãe solo, ela foi convidada para se retirar do colégio. Que é a forma elegante, como eu estou dizendo. Na verdade, ela foi expulsa. Por quê? Ela tinha engravidado. E para as demais meninas daquela década, acredito que na década de 80, 90, era tida como um mau exemplo. Então, ela foi o quê? Totalmente excluída de um nicho de uma sociedade para não dar motivos ou não gerar vergonha ou dar motivos para que outras alunas, sei lá, decidissem ser. Exato. Decidissem ter mais liberdade. Agora, daí eu volto ao assunto das novelas. Quantas vezes nós vimos em novelas coisas das meninas que engravidam e os pais tiram de casa, põem em outra cidade, tem esse filho escondido, dá o filho, etc. Eu vivi isso na cidade onde meu pai nasceu. Sim. A filha do prefeito engravidou e ele mandou ela para fora de casa. Ele não aceitou, os pais não aceitavam a filha em casa. Hoje é uma coisa que talvez a gente não consiga conceber, mas isso era muito comum. Agora, se a gente olha um pouco ou então obrigava a filha a casar. Exato. A gente faz na festa satisfação à sociedade. Isso, a gente faz na festa junina como se isso fosse uma lenda, mas isso era real, do pai da noiva vir obrigando a pessoa a casar. Agora, por que a gente está trazendo tantos exemplos, né? A gente já vem há mais de um ano de live, a gente já trouxe muitas vezes na visão sistêmica, o que ela interfere, porque muitos podem estar, e o que isso interfere na minha vida hoje? A gente já trouxe as 3 leis sistêmicas inúmeras vezes aqui. Que é a lei do pertencimento, a primeira coisa, a lei da hierarquia, quem veio antes abre caminho para quem vem depois, e a última lei, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E quando a gente fala de preconceito, de exclusão, porque quando a gente vê o diferente, a gente se encolhe, às vezes se paralisa, e a tendência que a gente tem é se retrair, excluir, repelir o que é diferente, ou porque eu quero ser igual e não consigo, ou porque, ao contrário, eu vejo que a pessoa, do jeito que ela é, ela tem tudo, ela tem sucesso, etc., e eu não tenho, tem inúmeros assuntos, né? A Ana Regina até agora há pouco comentou, sim, eu tive muito preconceito porque eu não quis casar e quis priorizar os meus estudos e o meu trabalho. Sim, até hoje, apesar de já ter melhorado muitíssimo, mas a gente ainda vê resquícios de que a mulher é criada para arranjar um marido, casar, ter filhos, etc. Exato. Perpetuar a espécie. Exato. Ok, isso era lá quando o mundo começou a ser criado. Agora o mundo já tem população demais, já está sobrando. Então não tem necessidade de toda mulher ter 10 filhos e procriar a espécie, que a espécie já está garantida enquanto o humano não terminar com tudo, né? Mas o fato é, esses preconceitos, às vezes são por razões muito adversas. Às vezes é porque eu quero ter aquilo que a pessoa tem, então, e eu não tenho por qualquer motivo, ou porque não sou gorda, ou sou magra, ou não tenho pele assim, ou cabelo, ou não sou tão inteligente, não importa. Ou ao contrário, eu vejo que a pessoa não foi mãe e ela tem uma pele ótima, ela tem uma saúde ótima, ela não tem marido perturbando e ela é solteira ótima. E ao contrário do que era antes, que quem passava dos 30 anos era balzaquiano, já tinha ficado para tia. Exato. Então, assim, mesmo o julgamento e o preconceito, ele vai mudando. Sim. E hoje isso já está muito melhor, muito mais aberto. Exato. Mas o que eu ia dizer? Por que a gente está trazendo isso hoje, trazendo as leis sistêmicas, né? Toda vez que você tem no seu sistema e você exclui algo, que você priva aquela pessoa ou aquela situação do pertencimento ao qual ela tem necessidade e direito, você está criando emaranhamento no seu sistema. Então, são coisas que assim, é interessante da gente observar. Não é julgar. Ah, mas fulano fez assim. Ai, mas aquele primo da minha tia. Ai, não. É simplesmente você saber que no seu sistema pode ter tido muita coisa desse tipo. E mesmo pessoas muito racistas, muito... Como é que a gente limpa esse caminho para os dias de hoje?
para que a nossa geração, e isso a gente já vem fazendo como humanidade, com menos ou mais consciência, para que a nossa geração possa deixar o que é do passado no passado, honrar tudo que foi feito, agradecer toda a trajetória que a gente chegou até aqui e seguir com outras escolhas, com outra consciência. Exato. Então, às vezes a gente se pega, e nós vamos falar de preconceito e racismo estrutural já, mas a gente se pega com coisas que a sociedade, que a gente já está incutida na nossa cabeça sem tanta consciência. Então, toda essa exclusão, de como a Fabiola citou, uma amiga que ficou grávida lá na faculdade e foi excluída desse sistema, ela reverbera no sistema dela, essa energia. Olha, quem engravida é excluído. E essa mensagem energética vai passando. Exato. Não raro, as próximas gerações não querem casar, vão para o seminário, vão ser freiras, ou escolhem ser homossexuais porque não tem que se preocupar com casamento ou com filhos, né? Então tem vários caminhos que para engravidar, não é, Patrícia? A dificuldade para engravidar também. Exato. Muitas vezes a dificuldade, as pessoas procuram porque tem dificuldade em engravidar, a gente abre o sistema, faz uma constelação e limpa esse tipo de coisa que está energeticamente impregnado no nosso sistema lá atrás. 4 gerações, 6 gerações atrás. Entende? E aí, magicamente, quando a gente limpa essa energia, honra e deixa no passado e tal, ela consegue engravidar. Ou seja, limpa essa energia que estava atravancando e emaranhando o nosso sistema. E a outra coisa muito ligada a preconceito é quando muito a gente ouviu falar isso, porque as gerações vão crescendo e supostamente melhorando de vida, se é que a gente pode dizer isso. Quando, por exemplo, os pais não fizeram universidade, quando os pais são analfabetos, por exemplo, ou alfabetizados funcionais. E aí, a próxima geração, eles dizem, não, eu quero que vocês tenham tudo o que eu não tive. Mas os filhos vão até certa altura, até certo lugar, e não avançam, porque fica essa lealdade sistêmica com aqueles que não tiveram. Exato. Se o meu pai não teve acesso, se o meu pai não teve cultura, eu também não tenho. Sim. Por mais que isso não seja consciente. Exato. Claro que o discurso muitas vezes é outro, mas o fato é esse que acontece. Então, da gente observar no nosso sistema que coisinhas que estão por aí com relação a milhões de coisas, religião, cor, etc, etc, que a gente pode ir limpando, né? Exato. É importante essas observações, né, Patrícia? Do preconceito estrutural, na cor, no estudo, religião, nossa, como tem demais, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, que a nossa cultura, a nível de religião, é a questão da religião católica. Mas em situações, às vezes esse indivíduo não se identifica muito, ele foi até criado, não é? Educado com todos esses contextos da religião católica, mas no futuro ele se desperta para uma outra religião. E aí sofre preconceito. Mas como é que pode? Sua bisavó, sua avó, sua mãe, muito religiosa, muito católica, dentro da igreja, praticante, atuante, você vai para outra religião? E aí, dentro das constelações, a gente sempre fala, né, que essa pessoa é a famosa ovelha negra da família, que de negra não tem nada, e também ela é conhecida como um buscador de algo novo, de algo diferente. Claro, não, realmente eu fui criado, eu fui educado com todo esse contexto religioso, mas eu não me identifiquei. Faltava alguma coisa de que a religião A, B ou C não me dava respostas satisfatórias. E eu fui em busca de algo diferente, de algo que eu procurava. E me identifiquei com uma determinada outra religião, que não aquela pelo qual fez parte ou faz parte da história de todo um sistema familiar. Então, isso pode ter gerado preconceito. E muitas pessoas, não é, que se identificaram com outra questão religiosa, com o estudo. Eu me lembro, Patrícia, comigo mesmo, olha, essa live comigo tem várias caixinhas aqui na minha cabeça. Quando eu decidi partir para o meu mestrado, teve uma pessoa da família que disse assim, agora você só quer se aparecer. Não sei para quê essa questão desse mestrado, porque é caro, você vai ter que ir para outro estado, vai acabar prejudicando. E eu disse, nossa,
é uma qualificação que eu quis muito fazer, não é? Não é por questão financeira. Lógico, chegou um tempo, dentro da minha profissão como docente, que as instituições já estavam, né, requisitando a questão da titulação de mestre, mas eu fiz porque eu quis fazer. Mas eu ouvi isso, que eu só, naquele momento, eu estava querendo me aparecer porque eu queria ter um conhecimento ou ser mais sabida do que os demais membros da família, que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, não é? E eu Sim. só fiz dizer, sinto muito, mas eu vou em busca da minha educação, do meu conhecimento, daquilo que naquele momento foi muito importante para mim. E depois, enfim, passou. Mas eu me lembrei Passou. desse comentário, né? Sim. Eu me lembrei disso. Olha, Porque falando em comentário, tem a dois. graduação é o básico, estava bom. Mas eu quis ir além. Eu quis ir um pouco mais à Exato. frente. E tive preconceito. Exato, sofreu preconceito, você vê? Sofri. Olha só, tem dois comentários. Tem a Lili, que disse: minha avó materna teve 21 filhos dela e um adotado. Então é isso, né? A gente vem, olha, quando a gente fala da lei da hierarquia, gente, para mim é uma lei tão óbvia. Quem veio antes abre caminho para quem vem depois. Não tem nem o que discutir, é uma coisa tão óbvia do pertencimento também. Se eu nasci aqui, eu não sou desse lugar, é simples assim. Mas olha que bonito isso. Quantas mulheres, quanto caminho já aconteceu para que nós estivéssemos aqui, para que a gente tivesse hoje essa abertura, essa consciência. A Laura comenta também que quando ela tem preconceito, ela silenciosamente se pega julgando, para e fala, ok, tá julgando o coleguinha, vamos mudar de lugar. E todo mundo está aprendendo exatamente isso que a Laura coloca também. O quanto a gente já passou, já lutou, já sofreu ou já se alegrou para que nós estivéssemos aqui. E qual era o nosso intuito dessa live hoje? É claro que nós não vamos mudar, a gente não tem a intenção de mudar um preconceito estrutural, um racismo estrutural, etc, etc. O preconceito contra as mulheres, de violência contra as mulheres, do racismo, etc, etc. Isso são coisas estruturais e que está muito arraigada na nossa cultura brasileira, da escravatura. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Então, assim, estão arraigados na nossa história. Qual é o convite hoje? É que cada um olhe dentro de si e perceba dentro de si, como a Laura pôs agora no comentário, a gente nem combinou, hein, Laura, mas foi perfeito, linkando com a fala que eu ia fazer em seguida. A gente lê pensamento. É isso, o convite hoje é se observar e ver que preconceito ou que julgamento cada um de nós tem. E que às vezes é pequeno, é silencioso, né? Eu acabei de falar para vocês e de admitir, quando eu vi a Laura, eu olhei para ela e falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto uma pessoa com tatuagem num braço, no outro braço, falei, Jesus, eu pensei isso mesmo, eu falei, mas não tem nenhum espaço em branco, ela deu risada. Ué, porque era totalmente fora da minha realidade, mas eu me dispus a me abrir, a conhecer, a ver quem era, a ver o que pensava, e assim cada coisa. Então, a gente está dando os exemplos que esse racismo estrutural, essa violência contra as mulheres, qualquer tipo de preconceito, o racismo não é uma coisa dos negros, não são os negros que têm que, ou os brancos que têm que resolver, ou vice-versa. De novo, a gente cai na dualidade. A violência contra as mulheres não é o homem ou a mulher, e o homem que tem que se proteger, a mulher que... Nada disso, é de todos nós, é de cada um de nós. Exato. Pequenos, médios, grandes, todas as pessoas, entendem? Então, a hora que a gente começa a observar, e essa live foi bem para isso, porque muita gente veio falando, etc., observar cada preconceito ou cada julgamento que a gente tem dentro, a gente passa a olhar, vestir a lente, né? Do afeto, do respeito. Quando a lente do afeto vem primeiro, é isso, as pessoas que a gente ama, elas podem ser como elas são. Sim. Então, à medida que a gente vai exercitando isso, a nossa vida tem uma qualidade muito melhor. A gente dá um salto de consciência e de qualidade. E também, como a gente fala aqui toda vez, pode escolher de outro lugar.
né? À medida que essa consciência, a gente diz que constelar é revelar. Então, o primeiro convite é esse, é da gente ter mais consciência e revelar o que está impregnado no nosso sistema e o que é nosso. É dessa vida mesmo, é daqui, o que eu desde pequena escuto e que eu reproduzo e que eu já está na minha cabeça. Então, isso é a atenção. E a segunda coisa é que a nossa medicina é essa consciência. Então, se eu já tenho consciência, eu tenho várias amigas que dizem, Fabiola, não, minha avó, meus avós, eu tenho uma amiga que dizia isso, eu morro de vergonha porque minha avó era absolutamente racista. E ela falava isso, não, negro não entra na minha casa. Sim. Homem divorciado não entra na minha casa. Sim. Olha só, homem divorciado, imagina, minha tia começou a namorar um homem divorciado, meu Deus, quase que o mundo acabou. Porque não podia, como assim, namorar uma pessoa divorciada? Exato. E claro que hoje isso não é assim mais, mas é ver o que dessas coisas que a gente ouviu, que essa minha amiga ouviu desde pequena, que eu ouvi desde pequena, o que dessas coisas estão em nós? Exato. Mesmo silenciosamente, mesmo pouquinho. O que a gente ainda continua repetindo, né? Verdade. Eu achei interessante, Patrícia, essa sua fala a respeito da questão dos homens, não era nem divorciado, porque o divórcio é algo bem mais recente. O homem desquitado, não era? Ou a mulher desquitada. Os homens, eu sei que sofreram preconceitos, mas a mulher sofreu muito mais. Ah, você vai namorar, você vai se juntar, essa assim era a palavra utilizada, com uma mulher desquitada, mas não vai dar certo. Amaziar. Pois, então, como se esse ser humano feminino não tivesse o direito nem a oportunidade de ser feliz com uma outra pessoa, porque a sociedade era totalmente preconceituosa. E quando essa mulher vinha já trazendo filhos, nossa, a situação era bem pior. Ah, o pai não vai criar filho dos outros. A mancebada, o Clevelane está falando. Exato, o Clevelane está falando. É isso aí. Então, olha que coisa, não é? Quantas pessoas hoje, em pleno século XXI, estão sendo felizes novamente? Eu, por exemplo, já estou no meu segundo relacionamento. Meu atual companheiro também já está em outro relacionamento. Mas imagine isso em tempos dos nossos avós, bisavós. Minha querida, não ia dar certo. Porque o quê? É uma crença limitante que nos foi colocado na mente durante muito tempo, não é? Exato. Então, e o convite, Fabiola, é que toda vez que a gente julga o outro, primeiro, a gente deixa de ser a gente mesmo. A gente quer se comportar conforme o outro, a família, ou a sociedade decidiu, a caixinha que decidiram para nós, e não de acordo com o que a gente veio fazer aqui, o que habilidades a gente tem, que bênçãos a gente trouxe para desenvolver aqui. E segundo, quando a gente julga o outro, a gente se coloca numa posição, às vezes superior, às vezes inferior. Então não tem aquele equilíbrio entre o dar e o receber. Então nem sempre é superior, mas na grande maioria das vezes. Então muitas vezes eu me julgo superior, e aí eu falo, não, aquele não serve, ou porque é gordo, ou porque é gay, ou porque é nerd, ou porque é preto, ou porque tem cabelo enrolado. Assim, quantas vezes a pessoa não me olhou e falou, nossa, como você está descabelada? Eu falo, bom, eu nasci descabelada. Então, assim, eu já ouvi isso em milhões de vezes, e mesma coisa de ser grisalha desde os 20 e poucos anos, imagina o que eu já não ouvi. Agora tá na moda, o povo tá querendo ficar lindo como eu, tudo bem, mas quanto eu já não ouvi nesses 20 anos que eu tinha que pintar e que era um absurdo. Então, quanto mais eu posso olhar no espelho e dizer, não, eu tô feliz assim, tá bom o meu cabelo, tá bom, sabe assim, acaba que eu posso olhar para o outro também com mais respeito. Então, é ter essa vida que a gente escolheu ter e não seguir aquele padrão. Às vezes a gente julga porque se sente superior e às vezes a gente julga ao contrário, porque baixa a autoestima e se sente inferior e aí cai naquela, como é que eu digo, quando você põe uma ratoeira, naquela armadilha de criticar o outro porque está se sentindo menos, porque queria ter o namorado do outro, porque queria ter o trabalho do outro, porque queria ter o cabelo do outro. Entende? Quantas negras... A vida do outro. A casa do outro.
Exato. A mulher do outro, a casa do outro. Então, assim, até nesse ponto, a minha viagem à Índia ajudou muito. Isso não existe na Índia. Tem uma integridade nas pessoas, eles são muito mais pobres como nação, digo assim, né? Mas eles têm uma integridade que é surreal. Eles dizem, não, eu sou o melhor garçom que eu poderia ser. E eu estou muito feliz, eu sou Sim, feliz. sim. E não o garçom quer ser gerente, o gerente quer roubar o dono quer ser, sabe assim? Não tem isso como cultura, estou falando como geral. Então, o convite da live de hoje é exatamente esse, é observar no pequeno, observar de cada um de nós, porque cada um de nós faz a diferença para seguir transformando o mundo como a gente vem fazendo. Exato. Eu achei... seguir eliminando esse preconceito, o racismo, e que o afeto e o diálogo estejam sempre na frente. Então, acho que é a partir desse lugar, né? Eu achei bem bonito, bem lindo aqui o comentário da Vivi. Viver a vida fora da caixinha é fundamental. Com certeza. Com certeza. É claro que quando a gente fala a caixinha, as crenças limitantes que todos nós passamos, fomos criados, educados, elas fazem parte, fizeram parte do nosso contexto familiar, mas não significa dizer que nós temos que levar isso adiante. Nós podemos fazer diferente, contribuir de uma melhor forma, de uma coisa mais leve, de uma coisa que possa existir mais inclusão, que isso é que é mais interessante hoje, o incluir, o compartilhar, o somar, o multiplicar e não o excluir, não o esconder, o se envergonhar, não é? Você falou isso, Fabíola, me lembrou uma coisa muito importante, é isso, as regras, como você falou, a caixinha, é fundamental. Claro. Então, assim, claro que para a gente viver, existem regras, eu não posso invadir o espaço do outro. Porque eu acho, voltando naquilo que a gente falou no início, que eu falei no início, se é uma opinião, se é uma crítica social, ou se é um preconceito, se é, né? Eu tenho que, o meu limite, o meu espaço termina onde começa o do outro. Então, as regras, elas são fundamentais para a gente viver, desde que as regras não tolham, não desrespeitem, não limitem o espaço da outra pessoa, claro, de qualquer outra, dos negros, dos gordos, dos obesos, de todos, dos homossexuais, dos nerds, de todos os exemplos, das mães solteiras, das pretas, dos cabelos brancos, dos cabelos pretos, não importa. Então, assim, as regras são super importantes para a gente se organizar. Agora, desde que não limite ou não cerceie o pertencimento e o direito de pertencer e de viver de cada ser humano, seja ele como for. E a gente está caminhando muito, muito. Isso eu acho que é maravilhoso, porque eu acho que a gente está caminhando muito, a Alisação ajudou muito, porque trouxe muita informação, e informação amplia a consciência. Então, isso faz a gente entender melhor, e quando a gente entende, a gente tende a aceitar e a querer conhecer mais. Então, acho que a gente está caminhando, mas a conversa de hoje era justamente para a gente observar em nós quais são os julgamentos ocultos, como disse a Laura, belíssimamente silenciosos. Exato. Que a gente ainda tem. Pode ser pequenininho? Pode, mas a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. E se a gente melhora, melhora a nossa família, melhora o nosso trabalho e melhora, o mundo melhora. Entende? Como a gente diz sempre aqui, né, Fabíola? A gente precisa muito mais círculos de luz. Bora fazer isso, né? Vamos fazer o trabalho de formiguinha, não é? Parar de podar a pessoa, porque às vezes a gente acha aquela questão do famoso achismo, mas eu acho que isso não fica legal em você, eu acho que você exagerou, eu acho... Gente, é respeitar o espaço e parar de podar, de impor limites, porque cada um é um ser único, e por ser único, tem a sua beleza, e respeitar a diferença e a beleza de cada pessoa, não é? Por exemplo, Fabíola, que coisa feia, você decidiu agora ficar de cabelos grisalhos. É uma decisão minha. Eu não me acho feia, eu não me acho velha, eu não me acho desleixada, mas eu também sofri preconceito por esse contexto. Pelo contrário, eu estou me achando linda. E isso está me deixando feliz, porque me libertou
dessa crença que nós, mulheres, quando os famosos cabelos grisalhos aparecem, nós temos que pintar. Por que não assumi-los? Por que não dizer, olha, cada grisalho é uma experiência que eu tive? É o que eu digo para quem me pergunta. E estou muito bem com eles. Muito bem, inclusive, com o meu espelho. Não é? Exato. Está bem. Olha só, Fabiola, você sabe, eu sinto lhe dizer que nós temos 5 minutos para o nosso selo azul. É impressionante como a gente gosta e como a gente começa e as pessoas vão participando e a gente... Olha lá essa Laura, valeu muito a pena ficar acordada até 2 da manhã para ver e ouvir vocês. Maravilhosa. A Laura está 5 horas na nossa frente, lá na França. Que delícia, Lau, que bom que você está aqui, porque é um tema que sempre você pode contribuir e a gente conversa muito, e ela é a própria, né? A própria gracinha, muito bom. Que bom que valeu a pena, eu adorei ter você aqui. Então, minha gente, temos que nos despedir, infelizmente. Quem está chegando agora, assista a live desde o começo, nos mande comentários, se quiser conversar mais, se perceber que 2 grandes coisas, observar em si e observar no seu sistema. Porque à medida que a gente vai tendo consciência dessas coisas, a gente vai transformando, e é assim. E isso gera muita mudança na nossa vida. Traz muita fluidez. Então, se precisarem de ajuda ou quiserem conversar mais, estamos por aqui, né, Fabiola, como sempre. Vocês sabem onde nos localizam, nas nossas redes sociais, agendar uma constelação, tirar uma dúvida, sugestão de tema. Isso é que é importante, gente, fazer essa energia movimentar, que a gente possa melhorar, deixar o nosso legado para as nossas futuras gerações. Isso é que é importante. E, claro, o que eu sempre digo, a palavra-chave hoje é o quê? O respeito. A Patrícia sempre fala, talvez o que é bom para mim não seja bom para outra pessoa. E tá tudo bem. Não existe o certo ou errado, não existe esse julgamento. É simplesmente aceitar e respeitar a visão, não é, que cada um tem da sua vida, das suas experiências. Então, muito obrigada. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Um cheiro a todos e boa semana. Então, minha gente, nós vamos falar... Desculpa, Fabiola, achei que você tinha terminado. Tá. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. E é exatamente isso. E a maneira mais rápida, a estrada mais curta de respeitar o outro é da gente aceitar a gente como a gente é. Exato. Quanto mais perto a gente assumir a nossa luz, quem a gente é no mundo, com calma, com tranquilidade, a gente tem muito mais facilidade de ver no outro e de aceitar o outro. Andréa, que está chegando por aqui, que delícia, bem-vinda. Sugiro a todo mundo que chegou mais tarde assistir desde o começo, que daqui 10 minutinhos já está gravada a live. Exato. Então, muito agradecida a todos. É um assunto delicioso e um assunto que a gente poderia esmiuçar uma semana, como a gente brinca, mas infelizmente temos que encerrar nossa live, porque senão o Instagram derruba e a gente não consegue gravar, para as pessoas assistirem depois e para ficar gravado, para ficar registrado também, para a gente, quando quiser ver depois. Sim. Então, muito agradecida a todos que estão aqui, sempre, nossos companheiros, e aos que estão chegando depois. Um beijo super carinhoso e nos vemos a semana que vem. Terça-feira estamos aqui. Fabiola, maravilhosa. Boa semana. Boa semana. Nos vemos a semana que vem. Com certeza. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos.